Fala pessoal, tudo bem? João Gabriel Desiderato, advogado criminalista, véspera de Natal, hoje dia 24/12 de 2024. O vídeo de hoje é o nosso terceiro episódio da série Aprenda com os Meus Erros, a série foi idealizada por mim, que eu conto aqui, tô para completar 10 anos de carreira e eu conto para vocês alguns erros, alguns deslizes no começo de carreira que me fizeram chegar até onde eu cheguei e para que você possa evitar e ter um caminho mais fácil aí no seu dia a dia. O tema de hoje é bem legal, é ética ao assumir processo que já tem advogado, tá? Quando o processo não está com a Defensoria Pública, processo criminal, especificamente, tá? Como que funciona? É, eu recomendo, eu sempre faço da seguinte forma, eu vou contar uma história depois para vocês, que aconteceu comigo, mas eu sempre faço da seguinte forma, que é o mais correto, tá? Você viu que a família te procurou, você abriu o processo, viu que tem advogado particular, entre em contato ou por telefone ou manda uma mensagem pelo WhatsApp com esse advogado ou com essa advogada, se apresenta, fala, olha, eu sou advogado fulano de tal, fui procurado pela família do, do seu cliente fulano de tal, e quando eu consultei o processo, eu vi que já tinha advogado e era o senhor ou a senhora. A família gostaria que eu assumisse o processo, mas eu não vou assumir esse caso antes de falar com você, tá? Ver se tem problema de assumir o caso, se não tem, por questão de ética. Não vou juntar a procuração, não vou fazer nenhum pedido antes do doutor ou da doutora me autorizar. Posso assumir o caso? Não posso? Como que tá? Resolva dessa forma. É o melhor a se fazer. Eu sempre fiz dessa forma, desde o meu começo de carreira. Sempre me comunico com os profissionais antes de assumir o eventual caso. Tem gente que faz da seguinte forma, eu não recomendo, né, no meu ponto de vista, analisando o Estatuto da Advocacia, não seria a forma mais correta, que é pegar uma declaração do cliente ou da cliente, falando que não quer mais que esse advogado ou essa advogada atue no caso dele. E junta a declaração e a procuração direto no processo, faz o protocolo, sem comunicar previamente o defensor ou a defensora. Eu não acho a forma mais correta, de acordo com o que determina aí a legislação, o nosso Estatuto da Advocacia. No meu ponto de vista, o correto é você se comunicar, explicar, ver se tem algum problema e depois, posteriormente, você assumir esse caso aí que te procuraram. É, um detalhe, tá? Você pode juntar a procuração sem comunicar o advogado, se for uma coisa muito urgente, tá? Isso já tem decisões do Tribunal de Ética da OAB favoráveis. Se for uma coisa extremamente urgente e que você tentou contato ali imediato com o advogado e não conseguiu, você demonstra que tentou por várias formas, e-mail, ligação, WhatsApp, não conseguiu o retorno do advogado e era um pedido urgente que precisava ser feito, sob pena de perder de perecimento desse direito, né, de perder o direito. E aí você faz o pedido e depois, se for o caso, você comunica ao OAB que aconteceu dessa forma. E agora eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu sempre fiz dessa forma, conversando com os profissionais, mando mensagem, ou eu ou as estagiárias do escritório mandam mensagem para o profissional, ele responde, a gente faz o print, salva o print na pasta, salva a conversa na pasta. Se for por e-mail, salva a troca de e-mails na pasta do cliente. Uma única vez que eu confiei, porque você pode pedir para o cliente também falar com o advogado. E isso aconteceu comigo. Por isso que eu não peço mais para cliente falar. Bom, no caso, era uma cliente, uma moça que tinha sido presa, e a família me procurou, ela queria me contratar, enfim. E eu falei, olha, você tem advogado, tem que dar um jeito de comunicar essa pessoa, não posso assumir o caso, não posso nem olhar seu processo sem que você converse e retire esse advogado do processo, né, se for sua intenção de me contratar. Aí ela, aliás, isso foi antes dela ter sido presa, o processo estava em andamento. Aí ela mandou mensagem para mim falando que já tinha comunicado o advogado, né? Já tinha falado com ele
E nisso eu já tinha feito várias comunicações com outros advogados, não foi assim de primeira viagem, não foi marinheiro de primeira viagem, mas nessa situação específica, sim, porque sempre eu fazia comunicação. Ela falou que já tinha comunicado ao advogado, estava tudo certo entre ela e ele, e aí eu peguei, então, peguei a procuração dela e juntei no processo. Passados alguns dias eu recebo uma notificação da OAB, uma intimação, que o advogado tinha feito representação contra mim na OAB porque eu não havia comunicado ele. Aí eu nunca tinha passado por essa situação, fiquei espantado, peguei todos os prints que eu tinha de conversas com outros advogados, outros advogados de forma ética, fazendo o correto, mais o print dessa moça falando que tinha falado com ele, e juntei na minha defesa. Aí, depois que eu juntei na minha defesa, o próprio advogado ligou para mim depois e falou: doutor, me desculpa, é, eu não sabia que a cliente falou que tinha falado comigo já, e eu vi que o senhor sempre comunica os advogados, o senhor confiou nela. Foi uma falha minha de ter confiado sem pedir uma comprovação, né? De que a pessoa de fato tinha falado com a cliente. Então, não cometam esse erro também, tá? Se o seu. E aí o próprio advogado retirou a representação, no fim a gente acabou até fazendo amizade. Se você pedir para o seu cliente falar com o profissional que está no caso, peça print da conversa ou peça para ele de alguma forma documentar isso daí para você ter salvo, se resguardar. Então, foi esse o erro que eu cometi no início de carreira com relação a esse tipo de processo, foi confiar que de fato a pessoa, confiar no próximo, né? Confiar que de fato a pessoa já tinha comunicado ao advogado. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Desejando um Feliz Natal a todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.